Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios sobre o conteúdo que nós ministramos aí nas aulas anteriores, ou seja, sobre os conjuntos numéricos. Bora lá? Bom, então a primeira questão, o primeiro exemplo diz o seguinte: se A e B são números reais, então em que condições nós temos A mais B ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado? Ou seja, em que condições nós temos o quadrado da soma igual à soma dos quadrados? A gente sabe que, no geral, o quadrado da soma é diferente da soma dos quadrados. Mas essa questão está pedindo para a gente estabelecer quais são as condições para que seja válida a igualdade, ou seja, para que o quadrado da soma seja igual à soma dos quadrados. Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Deixa eu escrever a igualdade aqui. Então a gente tem que A mais B, A mais B ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, pessoal. Aqui no primeiro membro, olha só, a gente tem A mais B ao quadrado, que é um produto notável quadrado da soma. Se a gente chama o A de primeiro, o B de segundo, o desenvolvimento fica assim. O quadrado do primeiro, A ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2AB. Mais o quadrado do segundo, mais B ao quadrado. Excelente. E aqui no segundo membro a gente tem A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. Bom, nesse momento a gente usa as propriedades dos números reais que nós estudamos aí na aula anterior. Olha só, observe que aqui no primeiro membro a gente tem A ao quadrado, ó, aqui a gente tem A ao quadrado, e no segundo membro a gente também tem A ao quadrado. Portanto, pela propriedade do corte para a adição, a gente pode cortar esse A ao quadrado. Na mesma linha de raciocínio, olha só, aqui no primeiro membro tem B ao quadrado, no segundo membro também tem B ao quadrado, portanto, o B ao quadrado a gente também pode cortar. Lembrando que aqui, pessoal, é como se fosse mais zero, tá? O que sobrou no primeiro membro? Sobrou 2AB. Igual, no segundo membro sobrou o zero. Excelente. Agora nós vamos usar outra propriedade importantíssima da matemática dos números reais, que diz que se o produto de dois ou mais números reais é zero, necessariamente um deles é zero. Não tem como a gente multiplicar uma certa quantidade de números reais, o resultado desse produto ser zero e todos os números, todos os fatores serem números diferentes de zero. Isso não pode acontecer jamais, tá? Então, se o produto de dois ou mais números reais é zero, um deles é zero. Então, você olha para cá, olha só. Eu tenho aqui no primeiro membro o produto de 2, A e B. O 2 não é zero, não é verdade? Então, quem deve ser zero? O A deve ser zero ou o B deve ser zero. Então, você vai escrever assim, ó, A igual a zero ou B igual a zero. Excelente, acabou. Aqui estão, né, as condições para que o quadrado da soma seja igual à soma dos quadrados. O A deve ser igual a zero ou o B igual a zero. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Próximo exemplo, também bem interessante, diz o seguinte: determine x e y sabendo que 2x mais y menos 4 ao quadrado mais 3x menos 2y mais 1 ao quadrado é igual a zero. Para resolvermos essa questão, nós temos que lembrar de uma propriedade que eu também mostrei na aula anterior, que diz o seguinte: se A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a zero, ou seja, se a soma dos quadrados de dois números reais é zero, então não tem jeito, pessoal. Esses dois números reais são iguais a zero. Então, a gente tem que A igual a B, que é igual a zero, tá bom? Essa é a propriedade que nós vamos usar. Se a soma dos quadrados de dois números reais é zero, então, necessariamente, esses dois números reais têm que ser iguais a zero. O aluno desavisado, que não é seu caso, vai inventar de querer desenvolver esse produto notável aqui, né? 2x mais y menos 4 ao quadrado, desenvolver isso aqui também. Não é esse o caminho. De repente pode até dar certo, pessoal, mas não é esse o caminho. Essa forma que eu estou resolvendo é a mais elegante, vamos dizer assim. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, pessoal, olha só. Considerando 2x mais y menos 4 como sendo A, então eu tenho aqui A ao quadrado, e o 3x menos 2y mais 1 como sendo B. Portanto, eu tenho aqui, ó, o B ao quadrado. O que deve acontecer, pessoal? Deve acontecer o seguinte: o A deve ser igual a zero, ou seja, 2x mais y menos 4 deve ser igual a zero. Vamos registrar isso aqui, ó. 2x
mais y menos 4 deve ser igual a zero. E o que mais deve acontecer? O 3x, o b igual a zero, né? 3x menos 2y mais 1 também igual a zero. Excelente. O que a gente obteve agora? A gente obteve um sistema de equações, na verdade, sistema de equações do primeiro grau. Como resolver? Existem várias maneiras para a gente resolver um sistema de equação. Aqui nesse caso, eu vou usar um método da substituição, que consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra equação. Então, aqui na primeira equação, eu vou isolar, né, o y. Então, quem vai ser y? Ó, o y vai ser igual. Esse menos 4 para o segundo membro, mais 4. E o 2x para o primeiro membro, menos 2x. Muito bem, deixa guardado. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na segunda equação, agora, olha só. E onde tiver o y, eu vou colocar o 4 menos 2x. Portanto, nós vamos obter 3x, estou repetindo, menos 2 vezes, no lugar do y agora a gente coloca 4 menos 2x, fechou parênteses, ainda mais 1 igual a zero. Um pouco mais, 3x. Aqui eu vou fazer distributivo agora, tá? Ó, menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Agora, menos 2 vezes menos 2x mais 4x. Ainda mais 1 igual a zero. Pouco mais, 3x mais 4x, 3x mais 4x, 7x. 7x. Agora, menos 8 mais 1, menos 8 mais 1 dá menos 7. Menos 7 igual a zero. Ou seja, 7x igual menos 7 para o segundo membro mais 7. E, portanto, o x vai ser o quê, pessoal? Vai ser o 7 dividido por 7, que vai dar 1. Bacana demais, ó. Já determinei x. Acabou o problema? Não, precisa ainda determinar y. A fim de determinarmos y, o que a gente faz? A gente vem aqui para essa igualdade, ó. A gente vem aqui para essa igualdade, não é verdade? E onde tiver o x, a gente coloca 1. Aí nós vamos obter o quê, ó? Nós vamos obter y igual a 4 menos 2 vezes, aqui, né? Onde tem x, a gente coloca 1. 1. Então, o y vai ser igual a 4 menos 2 vezes 1, 2. Ou seja, y é 4 menos 2, que é 2. Acabou. Olha que bacana, não é verdade? Usamos aí, pessoal, propriedades dos números reais. Não desenvolvemos esse produto notável, tá bom? Então, aqui o x é igual a 1 e o y igual a 2. Próximo exemplo, também bem bacana, diz o seguinte. Prove que se x e y são números reais, tais que o x é menor do que o y, então x é menor do que x mais y sobre 2, que é menor do que y. Olha que questão bacana, pessoal. Olha só. Essa questão está pedindo para a gente provar que sempre que a gente tiver x menor do que y, a média desses dois números, x mais y sobre 2, é a média desses dois números. A média desses dois números está entre eles. Ou seja, se x é menor do que y, a média aritmética deles está entre esses dois números. Vamos fazer um exemplo numérico para clarear as ideias? Vamos supor 6 e 9. Vamos supor que x é igual a 6 e y igual a 9. Se x é igual a 6 e y é igual a 9, quanto é que vai dar o x mais y sobre 2, pessoal? Ó, o x mais y sobre 2, x mais y, 6 mais 9, 15, né? 15 sobre 2, e 15 dividido por 2, 7,5. Observe, o x, que é 6, é menor que o 7,5, que é a média dos dois, que é menor do que 9, tudo bem? Então, esse exemplo numérico veio clarear as ideias. Bom, mas o problema aqui é que a gente prove isso de modo geral. Isso aqui que eu fiz, pessoal, não é uma prova, tá? Isso aqui que eu fiz, no máximo, nós estamos constatando que realmente isso funciona quando a gente considera x igual a 6 e y igual a 9. A gente tem que provar né, que isso é válido para tudo e quaisquer x e y reais com x menor do que y. Bom, então vamos lá, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o x é menor do que y. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora é somar, eu vou somar x
a ambos os membros dessa desigualdade. Somando x a ambos os membros dessa desigualdade, o que nós vamos obter? Ó, x mais x, 2x. Bacana demais. Menor do que, agora, y mais x dá y mais x ou x mais y. X mais y. Então, não vai se perder. Nessa passagem, eu apenas somei x a ambos os membros dessa desigualdade. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar y a ambos os membros da desigualdade. Então, a gente tem aqui, ó, x menor do que y. O que eu vou fazer agora? Somar mais y a ambos os membros aí da desigualdade, né? Então, me ajudem. O que nós vamos obter agora? X mais y no primeiro membro, x mais y, menor, agora y mais y, 2y. Excelente, pessoal. Bom, agora vamos ver se você concorda comigo. Olha só. Por um lado, a gente tem que o 2x é menor do que x mais y. Por outro lado, o mesmo x mais y é menor do que 2y. Portanto, a gente pode escrever o seguinte, vê se você concorda comigo, ó. 2x é menor do que x mais y. É a primeira desigualdade. E esse x mais y, olha agora para a segunda desigualdade. O x mais y é menor do que 2y. Então, isso aqui é menor do que 2y. Excelente. Para finalizarmos, nós vamos multiplicar todos os membros dessa desigualdade aqui, ó, por meio, para a gente finalizar. Então, multiplicando por meio, o que nós vamos obter? Ó, 2x vezes meio, pessoal, vai dar x, porque você vai cortar o 2 com esse 2 e vai sobrar apenas o x. Então, vai ficar x menor que x mais y vezes meio é x mais y sobre 2. Excelente. Que é menor que, agora, o 2y vezes meio vai cortar o 2 do 2y e o 2 do meio e vai sobrar y. E o objetivo foi alcançado. Observe, x, o que a gente tem aqui? Ó? X menor do que x mais y sobre 2, que é menor do que y. Tá bom? Então, está provado matematicamente agora que, realmente, dados dois números reais, x menor do que y, a média aritmética desses dois números está entre os dois números. Bacana demais? Vamos lá. Próximo exemplo, agora o exemplo 4, também bem interessante, diz o seguinte. Sejam x e y números reais positivos. Olha só, muito importante isso aqui, tá, pessoal? Números reais positivos. Prove que x mais y sobre 2, que a gente sabe que é a média aritmética desses dois números, é maior ou igual do que a raiz quadrada de xy, que é a média geométrica desses dois números. Por definição, tá, pessoal? A média aritmética, como é que a gente faz para calcular a média aritmética de uma quantidade de números? A gente soma essa quantidade de números e divide pela quantidade de números considerados. Como é que a gente faz para calcularmos a média geométrica de números positivos? Só é definida a média geométrica para os números positivos, tá, pessoal? A gente multiplica todos esses números e extrai a raiz enésima. Então, se você estiver calculando, por exemplo, a média geométrica de 3 números, você vai extrair a raiz cúbica do produto desses 3 números. Também um exemplo numérico para clarear as ideias. Vamos considerar aqui que o x seja igual a 6. 6. Tá bom. 6. Tá bom. 4. X igual a 4 e y igual a 9, para facilitar as contas, tá? Bom, se x é 4 e y é 9, quanto é que vai dar a média aritmética? Olha, o x mais y sobre 2 vai ser o quê? Vai ser 4 mais 9 sobre 2. 4 mais 9 vai dar o quê? 13 dividido por 2. E 13 dividido por 2 dá 6,5. Bacana demais. Então, a média aritmética desses dois números é 6,5. Agora, eu vou calcular a média geométrica desses dois números, ou seja, a raiz quadrada de x vezes y. Isso vai ser igual a raiz quadrada de quem? O x é 4, o y é 9. 4 vezes 9 dá 36, né? Então, isso é a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é o quê? 6. Observe, ó, a média, tá vendo aqui, ó? A média aritmética é 6,5.
a média geométrica é 6. Portanto, a média aritmética é maior do que a média geométrica. Pessoal, só vai acontecer a igualdade, observe que aqui tem maior ou igual. Só vai acontecer a igualdade se os números em questão forem iguais, tá? Sempre que você calcular a média aritmética e a média geométrica de números iguais, você vai obter o mesmo resultado para a média aritmética e o mesmo resultado também para a média geométrica. Muito bem. Está na hora da gente justificar isso, né? Provar isso, por que que isso funciona. Porque aqui nesse caso nós fizemos um exemplo, né? Apenas um exemplo numérico aí. Bom, e como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso, pessoal, partindo do fato de que raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y ao quadrado, isso ao quadrado, é maior ou igual a zero, não é verdade? Por que que isso é verdade? Porque eu tenho aqui raiz de x menos raiz de y, sendo dois números positivos, raiz de x e raiz de y, existem sem problema nenhum, e ao quadrado. Uma das propriedades dos números reais que eu mostrei para vocês na aula anterior é que o quadrado de qualquer número real sempre é maior ou igual a zero. Jamais vai dar um número negativo. Portanto, a gente tem que raiz de x menos raiz de y ao quadrado é maior ou igual a zero. Aí vem outra pergunta, outro questionamento. Mas, professor, por que que você está partindo dessa desigualdade? Por que que esse é o ponto de partida? Pessoal, eu vou deixar aí para vocês pensarem, tá? Se você tomar essa desigualdade e trabalhar com essa desigualdade, manipular essa desigualdade, você vai chegar nessa desigualdade. Vou deixar para você se convencer disso, mas acredita em mim que é a mais pura verdade, tá bom? Então vamos às contas. O que é raiz de x menos raiz de y ao quadrado? É um produto notável. Então vamos lá. É o quadrado do primeiro, ou seja, raiz de x ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é raiz de x, vezes o segundo, que é raiz de y, mais o quadrado do segundo, ou seja, raiz de y ao quadrado maior ou igual a zero. Continuando, raiz de x ao quadrado, via de regra, é módulo de x, pessoal. Não funciona o corte pura e simplesmente. Via de regra, é módulo de x. Mas como x é positivo, o problema está dizendo que x é positivo, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. Menos, aqui eu tenho duas vezes raiz de x vezes raiz de y. Duas vezes raiz de x vezes raiz de y. E a gente sabe que o produto das raízes é a raiz do produto. Então, isso vai ser duas vezes raiz de xy. Mais, agora a raiz quadrada de y ao quadrado vai dar y. Maior ou igual a zero. Vai dar y, por quê? Porque o y é positivo. Bom, agora, essa raiz aqui, olha, essa quantidade, menos 2 raiz de xy, eu vou passar para o segundo membro. Aí eu vou deixar no primeiro membro apenas o x mais y. Maior ou igual a 2 raiz de xy. Excelente. Para finalizarmos, eu vou multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por meio. Aí a gente finaliza o problema. Vamos multiplicar tudo aqui por meio, tá bom, pessoal? Bom, multiplicando por meio, o que nós vamos obter? X mais y vezes meio vai dar x mais y sobre 2. Sobre 2. Maior ou igual 2 raiz de xy vezes meio. Esse 2 vai cortar com esse. O que vai sobrar? Apenas a raiz de xy. Raiz de xy. Pronto. E o objetivo foi alcançado. Acabei de mostrar aqui que o x mais y sobre 2 é maior ou igual do que a raiz quadrada de xy. Ou seja, a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Só vale a igualdade se os números x e y forem iguais. Bacana, não é verdade? Bora lá. Próximo exemplo. Diz o seguinte. Vamos fazer agora de verde. Vamos lá. Sendo A e B números reais, considere as afirmações. Afirmação 1. Se A é menor do que B, então é verdade que menos A é maior que menos B? Isso é verdade, pessoal. Por que disso? Olha só. A gente tem que A é menor do que B. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar essa desigualdade e multiplicar por menos 1. Lembrando que, conforme eu mostrei para vocês na aula anterior, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, e menos 1 é um número negativo, a gente deve trocar todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então, A vezes menos 1 vai dar menos A.
o sinal de menor passa para maior e o B vezes menos 1 menos B. Então, realmente, se A é menor do que B, então menos A é maior do que menos B. O item 1, então, é verdadeiro, verdadeiro. Bacana demais. Item 2. Se A é maior do que B, então o inverso de A é menor do que o inverso de B? Olha que bacana, pessoal. Se A é maior do que B, então o inverso de A é menor do que o inverso de B? Isso é falso também. Por que é falso? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Considere A igual a 2 e B igual a menos 1. Então, a gente tem 2 maior do que menos 1, não é verdade? A igual a 2 e B igual a menos 1. Bom, isso significa que o inverso de 2, que é 1 meio, é menor do que o inverso de menos 1, que é o próprio menos 1. Isso é verdadeiro? 1 meio é menor do que menos 1? É falso, tá? É por isso que essa sentença aqui é falsa. Lembrando que para uma afirmativa ser verdadeira em matemática, pessoal, ela tem que ser verdadeira para todos os casos. Se uma afirmativa não for válida para um caso, a gente diz que a afirmativa é falsa. Essa afirmativa aqui, pessoal, esse item 2, seria verdadeiro se A e B fossem ambos positivos ou ambos negativos. Observe que eu tomei aqui o A positivo e o B negativo, por isso que falhou, né? Mas se ele dissesse que são os dois positivos ou os dois negativos, seria verdadeiro. Muito bem. Item 3 também vai ser falso, porque a gente pode pensar que em A igual a menos 3, por exemplo. Ó, vamos considerar A igual a menos 3 e B igual a 2, não é verdade? Então, eu vou ter que menos 3 ao quadrado menor do que 2 ao quadrado. Isso é verdadeiro? Menos 3 ao quadrado dá 9. E o 2 ao quadrado dá 4. É verdade que o 9 é menor do que 4? Não. Então, isso aqui também é falso. Bacana demais, não é verdade? Aqui nesse caso, pessoal, se fossem os dois positivos, iria valer, tá? Então, A menor do que B e ambos positivos, iria valer A ao quadrado menor que B ao quadrado. Portanto, a alternativa certa é a letra A. Apenas um é verdadeiro. Próximo exemplo. Dados conjuntos R formado pelo x, tais que x é um número real, Q formado pelo x, tais que x é um número racional, N formado pelos x, tais que x é número natural, P formado pelos x, tais que x é número primo. Ou seja, R é o conjunto dos números reais, Q é o conjunto dos números racionais, N é o conjunto dos números naturais e P é o conjunto dos números primos. Bom, e considere essas afirmativas, né? Essas afirmações. Está pedindo para a gente verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos lá. Afirmativa 1. P está contido em R. Olha só. P vai estar contido em R se todo elemento de P pertencer a R. Então, vamos lá. Todo número primo, P é o conjunto dos números primos. Todo número primo também é um número real? É. Opa, então esse aqui é verdadeiro. Vamos até colocar em verde aqui, ó. Verdadeiro. Item 2 agora. R está contido em Q? Ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números racionais? Falso, né? É o contrário, né? É falso. Falso. Bom, seguinte. P contém Q? Olha só. P contém Q se todo elemento de Q pertencer a P. Essa é a ideia do contém, tá, pessoal? P contém Q se todo elemento de Q pertence a P. Ou, em outras palavras, a gente pode ler isso aqui assim, ó. Q está contido em P? Dizer que P contém Q é o mesmo que dizer que Q está contido em P. Q está contido em P se todo elemento de Q pertencer a P. Ou seja, todo número racional também é primo? Não é, né? Então, isso aqui também é falso. Vamos lá. Item seguinte. O 6 pertence a essa interseção? Ou seja, 6 é um número real, é um número racional, é um número natural e é um número primo? Opa, o 6 não é primo, não é verdade? Logo, o 6 não vai pertencer a esse conjunto aqui, que também é falso. Por fim, 5 pertence a que interseção a P? Ou seja, o 5 é racional e primo ao mesmo tempo? É. Opa, então isso aqui é verdadeiro, tá bom? Então, são verdadeiras as afirmações 1 e 5. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo, agora o exemplo 7. Seja A um número real, P igual a mais A ao quadrado, Q igual a mais A ao cubo.
Mostre que se P e Q são racionais, então A também é racional. Questão de altíssimo nível essa aqui, não é verdade, pessoal? Bom, se fosse o contrário, seria bem tranquilo, né? O que eu quero dizer com isso? Mostrar que se A é racional, então P e Q são racionais. Aí seria bem tranquilo. Mas não é o caso. Está pedindo para a gente mostrar que se P e Q são racionais, então A necessariamente é um número racional. Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão, pessoal. Vamos lá. Eu vou partir da primeira igualdade. O P é o quê? É A mais A ao quadrado. Vou fazer o seguinte, esse A aqui eu vou passar para o primeiro membro, tá? Esse A eu vou passar para o primeiro membro. Portanto, nós vamos obter P menos A igual a A ao quadrado. Ou o contrário, vamos escrever assim, ó. A ao quadrado igual a P menos A. Excelente. Então, já sei que A ao quadrado igual a P menos A. Bom, agora eu vou trabalhar com a outra igualdade, tá, pessoal? A outra igualdade, que é Q igual a A mais A ao cubo. Muito bem, o que eu vou fazer aqui é colocar A em evidência. Observe que aqui no segundo membro eu tenho duas parcelas, ó, A e A ao cubo. Portanto, eu vou colocar o A em evidência. É uma soma de duas parcelas que possui o fator A em comum. Então, nós vamos obter Q é igual a, abre parênteses, A dividido por A dá 1, mais A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. E aqui está o motivo pelo qual eu coloquei o A em evidência, para aparecer aqui o A ao quadrado. E o A ao quadrado, a gente sabe que é, tá aqui, ó, o A ao quadrado a gente sabe que é P menos A. Então, vamos voltar lá, onde tiver A ao quadrado, vou colocar aqui P menos A. Fica assim, Q é igual a, abre parênteses, 1 mais A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? P menos A. Excelente. Continuando com as contas, Q é igual. Bom, agora eu vou fazer a distributiva, pessoal. Ó, A vezes 1 dá A, mais, agora A vezes P, AP. E, por fim, A vezes menos A, menos A ao quadrado. E olha que bacana. Apareceu aqui de novo, olha, o A ao quadrado. Só que agora é menos A ao quadrado. Mas raciocina comigo. Se A ao quadrado é P menos A, o que vai ser o menos A ao quadrado, pessoal? Vai ser menos P mais A. O menos A ao quadrado é o oposto de A ao quadrado. Se A ao quadrado é P menos A, o menos A ao quadrado vai ser menos P mais A. Portanto, a gente pode escrever agora, ó, que é igual a A mais AP. E no lugar de menos A ao quadrado, eu vou colocar o quê? Menos P mais A. Um pouco mais, que vai ser igual, ó, A mais A. Vou somar isso aqui, ó, A mais A. A mais A, 2A, mais AP menos P. A ideia, pessoal, é a gente procurar isolar o A, tá? Ou melhor dizendo, é a gente procurar escrever A em função de P e Q. Bom, e esse objetivo já está sendo quase alcançado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar esse menos P e vou passar para o primeiro membro. Vai ficar, então, P mais o Q, que já está no primeiro membro, igual. Agora, aqui, olha só, eu tenho 2A, tá vendo? Ó? Eu tenho 2A e um AP. Vou colocar A em evidência. A, abre parênteses. 2A dividido por A vai dar 2, mais AP dividido por A vai dar P. Excelente. Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu vou tomar esse 2 mais P que está multiplicando no segundo membro e passar para o primeiro membro dividindo. Portanto, nós vamos obter o quê? Ó, nós vamos obter P mais Q sobre 2 mais P igual a A. Pronto, está aqui o valor de A. Vamos até destacar esse A aqui, ó. Está aqui o valor de A. Bom, e o problema acabou. Por que o problema acabou? Olha só, a justificativa agora é a seguinte. Deixa eu tentar convencer vocês. Olha só. A gente sabe que a soma de dois números racionais é um número racional. O quociente de dois números racionais também é um número racional, desde que a divisão esteja bem definida, ou seja, o denominador ali, né, não seja um número, não seja o zero. Então, vê se você concorda comigo. Olha só. Eu tenho que A é uma fração. O numerador dessa fração é P mais Q.
Sendo P e Q racionais, P mais Q também é racional. Beleza. O denominador é 2 mais P. Sendo o P racional e o 2 também racional, o 2 mais P também vai ser racional. Portanto, eu tenho um quociente aqui, né, uma divisão de dois números racionais, e, portanto, o A também é um número racional. Vou deixar para você complementar aí o exercício, fazer sua escrita e suas conclusões, tá bom? Bora lá, bora lá. Agora, o exemplo 8, também bem bacana, diz o seguinte. Dados A e B, números reais positivos, isso é importante, considere essas afirmações. Está pedindo para a gente julgar esses itens aí, tá, pessoal? Então, primeiro, se A é maior do que B, então raiz de A é maior que raiz de B? Pessoal, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Até cabe uma prova, pessoal. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, acredita em mim que é a mais pura verdade. Sempre que você tiver dois números reais positivos, A maior do que B, raiz de A é maior do que raiz de B. Cabe uma prova bem simplesinha, mas acredita em mim que é a mais pura verdade. Isso é sempre verdadeiro. Bom, agora o item 2. Para as quaisquer A e B reais positivo, raiz de A mais raiz de B é irracional? Não, né, pessoal? Por exemplo, vamos pensar aqui em A igual a 4, por exemplo. Ó, A igual a 4 e B igual a 9. O que vai ser o raiz de A mais raiz de B? Ó? Raiz de A mais raiz de B vai ser raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, a de 9 é 3, e 2 mais 3 dá 5. Não é um número irracional, conforme ele está dizendo aqui, tá bom? Então, isso é falso, falso. Por fim, item 3 diz o seguinte. Para quaisquer A e B reais positivos, raiz de A mais raiz de B é maior do que 1? Também é falso. A gente pode tomar, por exemplo, A igual a B, que é igual a 1/4. A igual a B, que é igual a 1/4, não é verdade? Bom, o que vai ser raiz de A mais raiz de B? Ó? Raiz de A mais raiz de B vai ser igual a raiz quadrada de 1/4 mais a raiz quadrada de 1/4, que vai ser igual a raiz quadrada de 1/4 é 1/2, então meio mais meio, e meio mais meio dá 1, exatamente 1. Não é maior do que 1. Ele está falando que é maior do que 1. Então, isso aqui também é falso. Logo, é verdadeira apenas a afirmação do item 1, né? Apenas a afirmação 1. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Para finalizarmos essa aula, o último exemplo aqui, o exemplo 9, também está pedindo para a gente analisar essas afirmações, né? Considere as seguintes afirmações sobre números racionais. Vamos lá. Se 0 é menor que A sobre B, que é menor do que C sobre D, então A sobre B ao quadrado é menor que C sobre D ao quadrado. Pessoal, isso é verdadeiro, tá? Também acredita em mim que é mais pura verdade. Não é difícil de se provar, da gente provar isso aqui, tá? Não vou provar para esse vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas isso sempre funciona. Se 0 é menor que A sobre B, que é menor que C sobre D, então o quadrado de A sobre B é menor do que o quadrado de C sobre D. Bom, próximo item. Se A sobre B é menor do que 0, que é menor que C sobre D, então a soma C sobre D mais A sobre B é necessariamente maior do que 0. Também é falso. A gente pode tomar, por exemplo, olha só, A sobre B pode ser igual a menos 3, por exemplo. Ó. A sobre B igual a menos 3 e C sobre D igual a 2, por exemplo. Aí observe, a soma A sobre B mais C sobre D vai dar menos 1, que não é maior do que 0. Então, esse aqui também é falso. Bom, seguinte, toda a fração da forma A sobre B é irredutível? Não, pessoal. Por exemplo, a gente pode ter a fração 4/6. 4/6. Essa fração é irredutível? Não. Dá para a gente simplificar. 2/3, simplificando por 2, né? A gente diz que uma fração é irredutível quando o máximo divisor comum do numerador e denominador for igual a 1. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finalizou essa sequência aí sobre os conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os colegas, porque assim você vai estar me ajudando. Valeu?